acumular o tempo de vida, presidente? Sim, pode acumular. Obrigado. Mais 8 minutos. Muito obrigado. Senhora presidente, ministra Margarete, demais colegas. Importante salientar que a cultura, a saúde, a segurança não são pautas que têm ideologia. Então nós sabemos que a cultura é essencial para o sentido da vida, forma identidade, fortalece valores. No meu caso, deputado Diego, nós temos lá o Centro de Tradições Gaúchas, respeitamos as culturas do norte, sul, leste, oeste. Mas eu queria fazer uma introdução, ministro, até porque a senhora faz parte de um governo, que se trata das prioridades. Só ter uma ideia, a senhora citou o meu estado mais de uma vez, Rio Grande do Sul, e eu fico imaginando eu chegar para um gaúcho das enchentes, das estiagens, que perderam tudo. Carro, casa, trabalho, perderam vidas, e eu ofereci para ele ver um filme ou escutar uma música. Eu queria verificar se a prioridade deste governo e dar 15 bilhões para a cultura e tirar 6 bilhões dos idosos, que ontem o ministro Lupe, nesta sabatina, não conseguiu responder. Mas eu quero falar para quem iniciou uma vaia que 15 bilhões se constrói 500 hospitais, 3 mil unidades de pronto atendimento, 150 mil casas. Então, eu gostaria que fossem lá vaiar o seu João e a dona Maria, que perderam tudo. Alguns perderam a própria vida. Eu, antes de peça teatral, a gente precisa de alimento, antes de cinema, de casa, antes de filme, emprego, antes de mostrar aqui uma palestra, eu acho que a gente poderia ter prioridade nos gastos. Só isso. Então, antes de falar, é contra, é a favor, fiquem sabendo que a cultura é muito importante, mas dentro da vida temos prioridade. Então, vamos cantar uma música lá para o pessoal que perdeu a vida ou que perdeu tudo, para ver se eles pensam da mesma maneira que Vossa Excelência. E como a nossa pauta também não são só flores, eu queria já começar falando que, no que se refere exclusivamente ao incentivo fiscal da Rouanet, o estoque de prestações de contas pendentes da ANAI elevou-se de 17 bilhões para quase 20 bilhões, de 22 a 23. Mais de 300% de aumento do antigo governo. Mas não foi só o gasto, foi o problema da prestação de contas junto ao Ministério Público. Isso é ruim. Eu vi que a ministra citou ali órgãos paraestatais, né? Que são perfumados no Programa Nacional de Competentes de Cultura, mas ela citou alguns e esqueceu o Comitê da Amazonas. Por que será que esqueceu? Porque lá está aparelhado uma integrante do PT. Então, eu vou ter, inclusive vou deixar respeitosamente duas questões para a ministra, para ela ler as perguntas, perguntar para a sua assessoria, até porque, já antecipo, nós teremos mais convites, quiçá convocações, porque temos assuntos muito importantes que estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União, relacionados ao emprego do dinheiro público, nosso dinheiro, dos nossos impostos, em organizações estrangeiras, a famosa OEI espanhola, em contratações sem licitação. Vou repetir. Em contratações sem licitação, mas que a gente vai com muita responsabilidade
aguardar um momento mais oportuno. Eu queria, ministra, primeiro falar não da ilegalidade, mas da imoralidade da senhora aceitar fazer shows, mesmo tendo que solicitar para o Comitê de Ética. Eu fico imaginando, né? O Ministério da Cultura repassa recurso federal para uma prefeitura que contrata ministra. Isso é ilegal? Bom, o Comitê de Ética, que é presidido por um ex-advogado do PT, mudou o que antes era proibido. Não, agora pode. Mas, gente, vamos lá. Pessoal do governo, isso é moral? Será que não tem o ônus de ser ministro? Mas vai lá, repassa o dinheiro para uma prefeitura que vai me contratar para cantar. Sério isso? Não, mas não é ilegal. Mas é totalmente imoral. Totalmente imoral. Nós temos centenas, milhares de artistas. Mas a ministra da Cultura foi cantar em cidades que o Ministério da Cultura repassou o recurso. Imoral. Temos também a situação dos órgãos paraestatais. Olha que bonito esse termo. O Programa Nacional de Comitês de Cultura. E não é o deputado de oposição, não sou oposição à cultura. É o Estadão. Estadão, tá? Estadão. No dia 4 de novembro de 2024. O governo criou filiais do Ministério da Cultura e deu petistas para a defesa da democracia. Vamos ler um pouquinho. O governo mantém uma estrutura de filiais nos estados do Ministério da Cultura e entregou os cargos a pessoas aliadas a partidos políticos, especialmente militantes do PT. Mais uma vez, estou lendo o que está escrito no Estadão. Os escritórios criados no início do ano passado, por causa de 2024, 2023, têm por atribuição influenciar a escolha das ONGs que formam os comitês de cultura dos estados. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em 2 anos vai repassar quase 60 milhões. Gente, eu fico imaginando, nós temos aqui, não vou citar, por respeito, parlamentares do Rio Grande do Sul. O que dá para comprar com 60 milhões? Quantos tratores? Quantos hospitais? Quantas UPAs? Como é que eu vou chegar lá para uma família que perdeu tudo e falar que está sendo criado ONG para movimentar a peça teatral? Prioridades, meus senhores. É só isso que eu peço. E tem ainda, além disso, no Estadão ainda, no dia 10 de março de 2025, secretária nacional do PT diz que cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Secretária nacional do PT diz que cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Vem cá, alguém da esquerda vai me dizer que isso aí é legal? Algum deputado vai me dizer que é possível isso? E detalhe, foi uma secretária do PT que falou isso. Comitês de cultura criados pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, foram usados para eleger aliados em 2024, com o aval da cúpula da pasta, e que quem foi para a frente da prisão precisa ser atendido diferenciado na hora da parte boa. Anny Moura, secretária nacional de mulheres do PT, exigiu que Marcos Rodrigues, ex-presidente da ONG e AJA, responsável pelo Comitê de Cultura, envolvesse a estrutura do comitê na campanha dela, a vereadora. Espero que respondam esta questão. Precisa repetir? Não, né? Então tá bom. Mas eu vou deixar 3 perguntas. Tinha tanta coisa para perguntar, mas eu vou pedir, ministra, e a senhora pode ter certeza de todo o respeito que eu lhe tenho, em virtude de uma portaria interministerial de setembro de 2024. Anotem, imprensa, o Ministério da Cultura ficou incumbido de organizar o festival G20 Social, Aliança Global. Por qual motivo escolheu a OEI para isso? Primeira pergunta. Isso é matéria de cooperação internacional. Montar tendas e palcos de shows precisa ser feito por
por um organismo internacional. Não temos essas empresas aqui no Brasil. A ONU, por exemplo, trabalha com montagens de shows. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ao Congresso Nacional, em 24 de dezembro de 2024, que o evento Aliança Global Festival e demais atividades de evento social não foram custeados pelo orçamento público. Olha o que ela falou. Vamos à pergunta agora. Como o Ministério da Cultura foi responsável por sua organização e não pagou a conta? Quem pagou essa conta se a ministra Simone Tebet diz que não teve dinheiro público? Aí vem, quanto custou esse evento? Onde estão os documentos fiscais? Porque só tem uma alternativa. Essa OEI, essa empresa espanhola, e meus senhores e minhas senhoras, gravem o que eu vou dizer. A OEI ainda vai ter muito o que falar aqui dentro. Não é só o TCU que está investigando. A OEI prestou esse serviço de forma voluntária. Senhora ministra, eu sei que tem muita gente que trabalha sob o seu guarda-chuva e só não tem como controlar todo mundo. Mas eu lhe garanto que o dinheiro está sendo gasto seria muito mais útil no Estado. Eu lhe garanto que a cultura é muito bem-vinda no Rio Grande do Sul, mas nesse momento a gente não tem espaço para isso. Nós ontem ficamos 2 horas reunidos com o ministro Fávaro para ter a possibilidade de uma prorrogação de dívidas. E só para a senhora saber, tem agricultor se matando lá. Eu acho muito hipócrita, demagogia, insensibilidade, de não podemos falar sobre o tema. Aqui, a senhora apresentou o seu trabalho, e é justo, é a sua pasta. Mas só faz parte de um governo. E botar para votar aqui 15 milhões, 15 bilhões para a cultura, estando no meu estado, sem casas prometidas, o governo federal prometeu casas. E quase, quem está lá? Aonde? Pergunta para algum prefeito. Isso, sem vir do dinheiro que já era do Rio Grande do Sul. Mas enfim, ministra, a senhora vai virar outras vezes aqui e pode ter certeza que nós vamos questionar muito sobre o uso do dinheiro público do Ministério da Cultura. Deputada Alice da Mata, Vossa Excelência, tem 5 minutos. Senhora presidente, a ministra, é uma alegria tê-la aqui. A ministra que reconstruiu, o governo que reconstruiu o Ministério da Cultura em nosso país, que havia sido destruído no governo anterior. O governo que falou tanto nos seus apoiadores, atacaram tanto a Lei Rouanet, mas em todos os anos do governo anterior, utilizaram e cresceram o valor de empregado captado pela Lei Rouanet. Os artistas, certamente, num grupo muito menor, portanto, com muito mais recurso concentrado. Mas acho muito interessante, cara ministra, e parabenizo a senhora, que o que se falou aqui, primeiro, não tem a ver com o seu ministério. Prioridade que define é o governo e este Congresso Nacional, quando aprova o orçamento da União. E nesse orçamento da União está explícita a prioridade de saúde e de educação, que estão se recompondo, se reconstruindo num governo anterior que destruiu a saúde, o Ministério da Saúde, as políticas de saúde e as políticas de educação e as universidades brasileiras. Portanto, um governo que não teve prioridade clara
sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social em nosso país, querer cobrar prioridade desse governo? E a senhora não decide sobre isso. E o que a senhora decidiu foi a reconstrução das políticas culturais desse país. E cultura é sim desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda em qualquer lugar do país. Em qualquer lugar. Não vou nem entrar no aspecto do socorro que o governo brasileiro deu ao governo do Rio Grande do Sul. Haverá tempo para isso. O Fantástico, no domingo, retratou 112 bilhões de reais do governo federal para o Rio Grande do Sul. Ótimo, ninguém está discutindo isso. Nós queremos e aprovamos aqui, todos nós, que o Rio Grande do Sul pudesse ser socorrido pelo governo federal. Mas a política implementada pelo Ministério da Cultura hoje no Brasil é amplamente aprovada pela população brasileira que quer cultura sim, quer ter acesso à cultura, porque cultura é educação, cultura é identidade nacional, coisa que eles tentaram destruir, rendendo homenagens a outros governos e tentando vender a nação. Cultura é também economia, como já disse aqui, a economia criativa, cada vez mais cresce o seu impacto no PIB nacional. E cultura é também cidadania, porque o povo quer ter direito à cultura em nosso país. Os trabalhadores, todos aqueles que não têm renda para sustentar o acesso à cultura, o governo deve estimular e deve garantir. O que a senhora apresentou aqui é merecedor de muitos aplausos. É nessa direção que eu apresentei um requerimento para que nós pudéssemos ter, e teremos em breve, marcada a data, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do Ministério da Cultura no Brasil. O Brasil, com a diversidade cultural que tem, a nossa Bahia, o nosso Nordeste, o Rio de Janeiro, o que vende a imagem, o que promove a imagem do nosso país lá fora, além da economia, é também a cultura, é a nossa música, é a nossa, toda a tradição cultural e da arte popular do Brasil, que é exposta lá fora e que promove o nosso país e promove o turismo desse país. É até uma hipocrisia. Os que ontem, no plenário, estavam contra a cultura, gritando, berrando contra a cultura, hoje dizer que a defendem. Mas a prioridade do governo está expressa. Nada se disse sobre sua gestão, além de afirmar que não é ilegal e além de mentir sobre as cidades que receberam recursos do governo federal e lhe contrataram. A cidade do Salvador lhe contratou, a cidade do Salvador, de um governo que a oposição, o prefeito, ele contratou. Mais 30 segundos, então, só não vi. Ele contratou porque ele reconhece como uma das mais expressivas cantoras populares deste país e que o Carnaval de Salvador não podia passar sem a sua presença. Portanto, parabéns, ministra, conte com o nosso apoio e, principalmente, deixa que os cães ladram, porque a caravana passa, o trabalho se afirma. Apenas para registrar também, a deputada Benedita, ela não pôde ficar, mas deixa um abraço, né, como também ex-presidente da Comissão de Cultura, né, assim como o Marcelo Queiroz está aqui, a deputada Alice Portugal, muito obrigada. A Jandira também né, da nossa ex-presidente da Comissão de Cultura. Eu passo a palavra aqui para o deputado Carlos Jordi, Vossa Excelência, por 5 minutos. Eu quero falar com o tempo. Pois não, mais 8. Bom dia a todos, saudar a mesa, cumprimentar a ministra. Antes de começar aqui a minha explanação, gostaria de restabelecer a verdade, já que eu ouvi aqui da deputada Alice da Mata,
sobre a questão... Calma, deputada. Eu não vou falar. Eu quero primeiro falar a respeito da afirmação que a senhora fez sobre a lei Rouanet. Calma, minha amiga, calma, deputada. Ela disse que no governo Bolsonaro aumentou o uso da lei Rouanet. Isso é uma inverdade. Porque, para vocês terem uma ideia, só no primeiro ano do governo Lula, foram 16,5 bilhões para a captação de recursos. Isso superou os 4 anos do governo Bolsonaro, que foram 15,2 bilhões. Então, só para restabelecer a verdade com relação a esse fato. Ministra, eu gostaria, depois vocês procuram, depois vocês, se quiserem, eu faço depois aqui alguma explicação sobre isso. Primeiro eu quero questionar a ministra a respeito dos fatos que nós estamos trazendo aqui. Bom, nós estamos aqui, ministra, por conta de 2 fatos muito graves sobre a sua gestão. Eu ouvi aqui o deputado Zucco trazendo os 2 fatos, e não há problema algum em repeti-los, até porque eu tenho alguns outros apontamentos, tenho outras informações, outros elementos para corroborar todas essas questões que foram trazidas. Primeiro, sobre os shows no Carnaval. A senhora é uma artista renomada, é uma artista que já está no mercado desde a década de 80, é uma pessoa que se tornou uma celebridade nacional, sempre fez shows, e é verdade que muitos sempre a contrataram. Mas desde o momento em que a ministra assume o munus público, o ofício como ministra, a senhora tem que se abdicar das suas funções. E a senhora fez após assumir o cargo, enviou à Comissão de Ética da Presidência da República um questionamento se podia cantar em shows que já havia acertado antes de entrar no governo. Isso foi deferido à Comissão de Ética da Presidência da República, disse que, de fato, a senhora poderia fazer esses shows, mas shows posteriores deveriam ser feitos somente com dinheiro privado. A senhora, não contente, depois fez outra consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, questionando se poderia fazer shows recebendo recursos públicos. E mudaram o entendimento, sabe-se lá por quê? E é evidente o conflito de interesses. A senhora foi contratada no Carnaval com valores de R$640 mil, provenientes dos cofres públicos, para a Prefeitura de Fortaleza, 350 mil, e a Prefeitura de Salvador, 290 mil reais. E o pior de tudo, foi contratada por uma empresa que a senhora era sócia. O nome da empresa, Pedra do Mar Produções Artísticas Limitada. Quando a senhora assumiu o ministério, a senhora se desligou da sociedade dessa empresa, só que a empresa te contrata para fazer shows pagos com dinheiro público. Se isso não é conflito de interesses, se isso não é ilegal, nada mais é. E eu quero entrar no outro assunto aqui, que é o Programa Nacional de Comitês de Cultura. A senhora destacou na sua apresentação que existem 24 comitês de cultura. Eu acredito que são 26, na verdade. Então, 24 estão ativos. Eu acredito que um que não está ativo é o Comitê do Amazonas, por todo o fato que foi amplamente divulgado pelo Estadão e por outros veículos da imprensa. Eu não sei qual é o outro. Não sei se a senhora quiser responder depois. Mas, enfim, o Programa Nacional de Comitês de Cultura foi amplamente divulgado pelo presidente Lula na sua campanha, dizendo que seria uma ação de apoio à cultura, de incentivo a artistas, fomento a pequenos artistas. E esses comitês de cultura, eles são ligados aos escritórios regionais do Ministério da Cultura. Os escritórios regionais do Ministério da Cultura, eles são controlados por partidários do PT. São controlados por pessoas que são filiadas do Partido dos Trabalhadores. Os 26 comitês são geridos por ONGs, que são escolhidas por edital, de acordo com capacitação técnica, qualificação, bom, em tese, né? Em tese. Porque as notícias que foram divulgadas, as informações que foram trazidas por Marcos Rodrigues, que gravou
uma conversa com Anny Moura demonstram que, na verdade, o que há é uma indicação política. Em setembro de 2023, houve o lançamento oficial do Programa Nacional de Comitês de Cultura. A ONG escolhida no Amazonas foi a Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, IAJA, que tem como uma de suas fundadoras a Anny Moura. A Anny Moura é secretária nacional de política de mulheres do PT. O IAJA recebe em 2 anos, o orçamento é de R$1.900.000, quase R$2 milhões. Em março de 2025, é divulgada essa matéria do Estadão, em que o Marcos Rodrigues, então presidente do IAJA, esse órgão que gere o Comitê do Amazonas, e chefe do Comitê do Amazonas, ele divulga uma conversa gravada em setembro de 2024, em plena campanha eleitoral, em que Anny Moura exige que ele utilize o aparato do Comitê de Cultura do Amazonas em função de sua campanha. Utilize o comitê para impulsionar a campanha dela para vereadora de Manaus. Ela relata uma conversa que teve com a Roberta Martins, acredito que ela esteja aqui, que a senhora destacou a presença dela, que é secretária da Cidadania, Diversidade e Cultura do Ministério da Cultura, e ela é responsável pelo Programa Nacional de Comitês de Cultura. E essa conversa foi na sede nacional do Partido dos Trabalhadores. A Roberta Martins, ela questionou se o comitê estaria ajudando a Anny Moura na sua campanha vereadora de Manaus. E ela afirma que nos outros lugares está ajudando. Anny Moura diz que Roberta classificou a falta de apoio do comitê como um absurdo. Ela menciona ter discutido sua insatisfação do comitê do Amazonas com o secretário executivo, seu 02, secretário executivo Márcio Tavares, que é ex-secretário nacional de cultura do PT. Durante sua conversa com Márcio Rodrigues, Anny Moura afirma ter pressionado Roberta Martins para que o IAJA fosse aprovado no edital para coordenar o comitê do Amazonas, o que demonstra que, na verdade, esse edital, essa escolha por edital é fake. Não acontece. Acontece, na verdade, indicações políticas para patotinha, para patota. As palavras para Roberta foram: quero que tu diga da tua boca que fui eu que vim aqui pedir para ser aprovado o IAJA. Inclusive, o perfil oficial do Instagram do Comitê de Cultura do Amazonas fez campanha para Anny Moura, republicou peças de campanha da Anny Moura. Anny Moura, inclusive, realizou um evento partidário no IAJA, fazendo filiações ao PT, endereço onde funciona o IAJA. A Anny Moura perdeu a eleição para vereadora em Manaus, e aí o que ela faz? Em retaliação, o Marcos Rodrigues, que se negava a fazer campanha para ela utilizar com desvio de finalidade o aparato do Comitê do Amazonas, ele é retirado da presidência do IAJA e também da chefia do Comitê do Amazonas. E aí o MIC, o Ministério da Cultura, suspendeu os recursos ao Comitê do Amazonas, esse valor de quase R$2 milhões, porque foi uma repercussão muito grande, negativa para o governo. Só que não fica só nisso. Tem outros fatos além do Comitê do Amazonas. No Paraná, por exemplo, a ONG escolhida foi a Soilocoporti. A Soilocoporti era de João Paulo Melo. Você conhece? A senhora conhece. A senhora, inclusive, esteve lá no lançamento do comitê dele, na pré-campanha eleitoral dele, porque ele foi candidato a vereador em Curitiba. O Comitê Paranaense, que é gerido por essa Soilocoporti, serviu para atividade de campanha eleitoral dele. Em 2 anos, a Soilocoporti está recebendo R$2,6 milhões. O ato, inclusive, que a senhora esteve lá, contou com um evento na rua, na qual o pré-candidato apareceu em destaque ao lado da ministra, no claro ato político eleitoral. No Rio Grande do Norte também, a ONG coordenadora do Comitê de Cultura é a Associação Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Muito sugestivo esse nome.
A entidade vai receber até o final do programa 1.700.000. E ele foi candidato a vereador, mas não em 2024, em 2020. Só que em 2024 ele foi cabo eleitoral ferrenho da Natália Bonavides à prefeitura da capital potiguar. Bom, ministra, diante desses fatos, eu trago aqui algumas perguntas e eu gostaria que a senhora pudesse tomar nota, porque eu quero alguns esclarecimentos que são muito graves. Primeiro, sobre os shows. Como a senhora justifica fazer shows contratada por uma empresa da qual foi sócia, paga com recursos públicos, comandado por um ministério que repassa recursos públicos para municípios que contratam artistas com esses recursos? Isso não configura conflito de interesses? Com relação ao Programa Nacional de Comitês de Cultura, qual é o resultado da apuração interna sobre as irregularidades do Comitê do Amazonas? O Ministério afirma que a conversa relatada por Anny Moura com Roberta Martins nunca ocorreu. Se ela estiver aqui, ela poderia até falar se realmente ocorreu. Como a senhora explica as declarações tão detalhadas de Anny Moura nos áudios, incluindo a citação direta de Roberta Martins e Márcio Tavares e a menção a uma estratégia organizada com o presidente Lula? A senhora acredita que está em conformidade com os princípios da administração pública permitir que chefes dos comitês de cultura possam ser candidatos, como o caso de João Paulo Melo, inclusive com a sua presença em sua pré-campanha? O MIC suspendeu os recursos para o Comitê do Amazonas. Houve também a suspensão para os comitês do Paraná e Rio Grande do Norte? Bom, ministra, são essas aqui as minhas perguntas, meus questionamentos. Eu gostaria que a senhora pudesse trazer aqui a verdade sobre esses fatos. Eu sei que a ministra é inexperiente no serviço público e talvez, muitas vezes, acabe deixando com que fatos ocorram sem que ela possa ter o controle. Mas, diante desses fatos, ou a senhora tem que sinalizar se houve prevaricação, se a senhora não sabia, se houve conivência ou se foi incompetência. Por isso eu gostaria de deixar aqui meus questionamentos. Obrigado. Mas não, está muito rápido, não vou polemizar. Mas me senti o direito de, quando solicitaram, falou o meu nome, eu tive o instinto de contestar. Até peço desculpas ao deputado, poderia ter interrompido. Porém, vira moda nesta casa os homens mandarem as mulheres terem calma. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Porque eu não vejo nenhum homem pedir para o outro pecar. Não é a primeira vez. A ênfase que cada um dá à sua fala é responsabilidade de cada um, desde que não respeite o outro. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas tenho ênfase no meu falar, tenho direito de ter. E nunca interrompi ninguém aqui mandando calar a boca, ou mandando calar a boca, ou mesmo mandando ter calma. É típico do comportamento machista majoritário dessa casa. Presidente, assim como a deputada afirma que está se tornando recorrente deputados pedirem calma, e não foi de uma forma pejorativa alguma, está se tornando recorrente a deputada interrompendo os deputados. Não é a primeira vez. Não vou jamais deixar interromper a fala. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Deputado Márcio Gelli, Vossa Excelência, então, tem 5 minutos. Presidente, bom dia a todos e todas. Uma imensa alegria receber aqui na comissão a ministra Margarete Menezes e sua equipe do Ministério da Cultura. O que vimos aqui, ministra, até o presente momento, e agradecemos por isso nos anima muito, foi a exposição muito consistente, fundamentada e muito bem informada desse processo de reconstrução de uma política nacional de cultura que vem sendo feita no governo do presidente Lula e neste caso sob seu comando, sob sua coordenação.
Isso merece o nosso elogio, mas tem sobretudo, uma ponta de muita animação com o nosso Brasil. Porque o que nós vimos foi um negligenciamento absurdo, eu diria até criminoso, das políticas culturais. Um minuto só, deputado, para Dá uma corrigir o tempo. confusão aqui no painel. Não, 5 minutos. Só um minutinho. Vai voltar lá Sim. Ok. Então, ministra, nesse processo, eu estava falando do momento em que nós tivemos uma desconstrução dessa política nacional de cultura e esse momento importante de retomada, de reconstrução, e a senhora muito bem expôs aqui os pontos todos que estruturam essa política nacional de cultura. E isso é um ativo muito importante para o nosso país. Primeiro, que é um ativo da economia. A economia criativa tem um papel fundamental. Segundo, que é um ativo imprescindível, estratégico para o sentido de nação, para a nossa identidade enquanto povo, para a possibilidade de fazer com que tenha voz e vez os fazedores de cultura desse Brasil inteiro. E sem política cultural, muitos e muitos deles continuam, ficam eternamente invisibilizados, sem ter a capacidade de mostrar a expressão da riqueza, da beleza genuína que tem com a sua produção artística, com a sua produção cultural. Portanto, isso tudo, a nós que somos verdadeiramente patriotas, no sentido estrito daqueles que amam essa pátria chamada Brasil, isso nos anima, nos motiva, nos inspira, porque esse é o caminho realmente também de construção de direito, de assegurar oportunidades e de fazer com que haja um destaque muito importante e promissor dessa nossa identidade cultural. Portanto, a primeira parte é para parabenizar o governo do presidente Lula, parabenizar a gestão da ministra Margareth Menezes por esses avanços todos. Quero, em segundo, destacar, ministra, algo que é muito importante nessa política. Eu fui presidente aqui na Casa da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência e fiz ali uma defesa muito enfática daquilo que nós chamamos de federalismo das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Dizíamos ali que é importante trazer os princípios, os fundamentos da metodologia do SUS. E no federalismo das políticas culturais, isso também tem um alcance muito grande e é um ponto fundamental que foi experimentado noutra fase do governo do presidente Lula e que agora, muito oportunamente, a senhora retoma, para que lá no meio, na minha cidade, no sertão do Maranhão, lá em Colinas, nós possamos ter uma Secretaria Municipal de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura e a chegada de políticas públicas para que nós possamos ter ali uma política municipal de cultura. Isso se estende aos mais de 5.500 municípios do Brasil e a todas as unidades da Federação. Queria, por fim, ministra, fazer 2 comentários acerca do debate que aqui se trata. Veja, o que menos se falou, as 2 falas que me antecederam, aliás, o que não se falou foi sobre política cultural. Esse não é um tema que os anima, não é um tema que os envolva, porque há também no segmento da cultura uma espécie de negacionismo cultural também. Há uma espécie assim de terraplanismo cultural. É um traço dessa ignorância que afetou, infelizmente, um pedaço da ação política no Brasil. Isso está na ciência, isso está na política e temos aqui, mais uma vez, isso está na cultura também. Então é preciso que a gente, neste momento também, a gente repila aquilo que não tem a ver com política cultural, que pega um fato ou outro, que aliás fatos que já foram até esclarecidos pela senhora, por sua equipe, que serão novamente aqui reafirmados. E vejam que esse terraplanismo é tamanho, que ele afeta tanto, que um dos deputados que me antecedeu esqueceu até de fazer uma menção que seria tão óbvia e necessária do alcance da Lei Rouanet para o Estado do Rio Grande do Sul, um alcance emergencial. Criticou e acho que não se interessou, se importou em dizer que a Rouanet lá no Rio Grande do Sul foi e é tão importante. E queria, por fim, ao sintetizar aqui, a nossa querida deputada Alice da Mata disse assim ao final, que os candidatos, a caravana passa, e eu complementei aqui com ela, e a caravana passa, ministra Margareth Menezes, cantando, poetizando, dando vivas ao Brasil, dando vivas à cultura brasileira. Essa é a política cultural que o nosso país precisa e que a senhora também está encaminhando no Ministério da Cultura. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Márcio. Agora o deputado Kim, que subscreveu o requerimento do deputado Nicolas Pereira. 5 minutos. Presidente, vou pedir a Vossa Excelência para acumular o tempo de liderança do União, agora União PP. Pois não, tem 13 minutos. 7 minutos. Mais 7. Senhor presidente Bacelar, senhora presidente Denise, senhora ministra Margarete, eu quero começar dizendo que tem um filme argentino que eu gosto bastante chamado Cidadão Ilustre. E em determinada cena desse filme, o escritor renomado volta para sua terra natal, uma terra pequena, e irritado com o que ele vê em termos de política cultural na sua terra natal, ele faz um discurso falando que muitas vezes os políticos enxergam a cultura como uma coisa frágil, que se não for protegida, que se não for defendida pelo Estado, pela própria classe política, vai morrer de inanição. Quando na realidade a cultura é uma coisa extremamente poderosa e que precede a própria existência do Estado, precede a própria existência do governo. Existe uma primeira pessoa no plural de nação, como diria Roger Scruton, que nos define, e a cultura é parte fundamental nisso. Então, minha primeira colocação é de que, infelizmente, o que eu vejo neste parlamento, em termos de discussão de cultura, é mais a instrumentalização dessa pauta para conseguir angariar um eleitorado cativo do que, de fato, um compromisso com o desenvolvimento de cultura. E quero também citar o deputado que me antecedeu em relação sobre não se falar de política cultural, dos parlamentares que questionaram aqui, não centrarem os seus discursos em política cultural. Eu devo lembrar ao parlamentar que nós estamos aqui numa reunião conjunta, e que a razão pela qual os parlamentares que discursaram antes de mim falaram foi a razão da convocação do convite feito pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então, portanto, os questionamentos são em relação à fiscalização, ao uso de recursos públicos, às ilegalidades que estão sendo levantadas no convite. Então, é natural que o discurso seja mais incisivo em relação às ilegalidades do que à política cultural em si. Mas ainda insistindo no debate sobre política cultural, e pegando as aspas do deputado que me antecedeu sobre uma defesa de terraplanismo cultural, o Brasil fracassou em relação à política cultural. E o Brasil fracassou não apenas agora, no governo Lula. Aliás, é evidente que nos últimos 40 anos, o Partido dos Trabalhadores tem a maior responsabilidade, porque foi o partido que nos governou por mais tempo, mas isso passou pelo governo Bolsonaro, passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Collor, do fracasso da nossa política cultural. Olha onde nós estávamos, veja o quanto nós tínhamos de influência cultural em relação ao resto do mundo há 40 anos, e o que tinha a Coreia do Sul. Agora vamos nos comparar, e eu sou adepto de direito comparado e de políticas públicas baseadas em evidência. Vamos comparar onde o Brasil está posicionado hoje e onde a Coreia do Sul está posicionada hoje. As nossas políticas culturais fracassaram. E a gente insiste no fracasso. E a gente renova políticas públicas temporárias que fracassaram, que não tem gestão, que não tem responsabilização dos agentes políticos responsáveis por essas políticas, que não há nenhum tipo de metrificação, e quando se fala em qualquer tipo de avaliação é um escândalo, porque dizem que é uma coisa subjetiva demais para ser avaliada enquanto política pública, porque se trata de cultura. Mas enfim, a verdade é que a gente fracassou na gestão, a gente fracassou no investimento, a gente fracassou em todos os setores, e não à toa que a gente foi passado para trás, como em tantas outras áreas do Brasil foi passado para trás. Seguindo em relação aos requerimentos que nós estamos tratando aqui, por isso a ministra está aqui presente, falando sobre Lei Rouanet. E aqui eu quero concordar com o deputado Jordi, o deputado Zucco, quando eles falam sobre prioridades. Sem dúvida nenhuma deve haver uma política de Estado de promoção à cultura. Agora, essa política de Estado deve levar em consideração a realidade em que a gente vive. Não sei quantos dos meus colegas tiveram a oportunidade de ler a nota da consultoria de orçamento da Câmara e do Senado, que mostra que nós
não vamos ter dinheiro nenhum, zero, para a política ambiental em 2027, para a política cultural em 2027, para investimento em infraestrutura em 2027, ou mesmo para garantir pisos de saúde e educação em 2027, devido à armadilha que o próprio governo criou para si mesmo com a PEC da transição e com o arcabouço fiscal. Portanto, a previsão que nós temos, a trajetória que a gente tem de gasto, é de basicamente não ter mais nenhum gasto discricionário, e são justamente nos gastos discricionários que a maior parte dos investimentos em cultura se encontra. Dito isso, nós já começamos, o governo Lula com uma autorização de captação de Lei Rouanet na ordem de 16 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Esse investimento é o dobro do que a gente teve no orçamento da União para saneamento básico, num país em que 50% da população não tem esgoto tratado. O dobro do orçamento previsto para transporte público, num país em que a maior parte, mesmo num estado considerado desenvolvido, como o estado que eu represento, o estado de São Paulo, o transporte público é absolutamente precário. 4 vezes o orçamento da farmácia popular, 4 vezes o orçamento do CAPES, maior do que todo investimento em ciência e tecnologia. E antes que alguém que vai falar depois de mim tente refutar falando em números absolutos de gastos, não estou falando de investimento, não estou falando de gasto corrente. Para além disso, nós tivemos ainda o uso, e se nós vamos utilizar a legislação de política de incentivo à cultura, deve ser incentivo à cultura nacional, entendo. E eu queria questionar a ministra em relação ao uso desse dinheiro para promover iniciativas culturais que nada ou muito pouco tem a ver com o Brasil, como foi o caso do uso de 6 bilhões de reais para promover aqui no Brasil uma exposição da série Friends, série americana, conhecida, famosa, mas que eu não acho, primeiro, nem que precise de dinheiro público do governo brasileiro para ser promovida, para ser divulgada, e segundo, nem que seja pertinente, nem que seja conveniente que a gente utilize dinheiro do nosso pagador de impostos para ficar promovendo uma série norte-americana aqui no nosso país. Aliás, do tanto que se fala sobre as esquerdas nesse parlamento, do imperialismo cultural, da colonização ideológica, e a gente utilizando dinheiro da verba de cultura para financiar uma série norte-americana aqui no nosso país. Reforçar o que muito bem foi colocado pelo deputado Jordi, dos 58 milhões de reais enviados pelo Ministério da Cultura para ONGs ligadas a assessores do Ministério e para pré-candidatos e candidatos do Partido dos Trabalhadores. Como foi colocado, um dos contemplados concorreu ao cargo de vereador, recebeu a ministra para o lançamento do comitê, enquanto já era pré-candidato, então eu vislumbro aí um crime eleitoral, e utilizou o mesmo espaço para atividade de campanha, que também é absolutamente ilegal. Além disso, você teve a gravação em áudio e com a fé pública garantida em cartório, dos diálogos que mostram que o Ministério, que a cúpula do Ministério da Cultura, autorizou o uso do programa para, aspas, ajudar as campanhas eleitorais de 2024. E aí a senhora Anny Moura, como já foi colocado, diz, aspas, os comitês foram criados conforme estratégia organizada com o presidente Lula, que deveriam apoiar candidatos aliados nas eleições de 2024. Inclusive, teve uma reclamação da contratação de artistas para atividades no comitê, aspas, sem combinar na política quem são os artistas parceiros, ou seja, uma preocupação maior com uma militância político-partidária ideológica do que com a produção cultural. E aqui até aproveito que tem a presença de representantes da Federação do Sol Rede, a reclamação da gestão petista desse comitê de que uma pré-candidata da rede, a senhora Wanda Vitotto, estaria participando das atividades desse comitê, e aí a petista reclama, como assim tem uma candidata da rede que está disputando contra mim, recebendo dinheiro do Comitê de Cultura, e eu conversei com a cúpula do Comitê de Cultura, era para beneficiar o PT e não a rede. E daí também vem da histórica característica hegemonista do PT, que mesmo dentro das esquerdas quer sufocar todas as outras lideranças. E sei que por serem base do governo
partidos que não sejam do PT não podem falar isso, mas sabe exatamente do que eu estou falando, do caráter hegemônico do Partido dos Trabalhadores, inclusive com uso de dinheiro público em políticas de Estado para promover os seus próprios candidatos em detrimento da sua própria base aliada, né? O que também, mais uma vez, é uma ilegalidade, assim, patente. E aí, uma coisa mais aberrante também para mostrar o quanto, no caso desse comitê, ele foi utilizado para promoção eleitoral, a fala, né, da Anny Moura, aspas, de que, olha, a gente tem que ver quem foi lá para frente da prisão gritar de manhã, de tarde e de noite. Porque essas pessoas, nas palavras dela, mereceriam um tratamento diferenciado agora, na, aspas, parte boa, né? Ou seja, ela está cobrando a fatura do PT. Está falando, olha, eu fiquei lá na frente do presídio, Lula ficou preso, eu fiquei o dia inteiro lá roendo o osso, era dia, era bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Agora ele saiu, é presidente da República, quando chega o filé, vai para a rede. É a reclamação da candidata do PT. E para finalizar, senhora ministra, falar, inclusive, a representação do deputado Carlos Jordi no Ministério Público Federal em relação ao uso, né, desses comitês, mas fechar falando sobre a questão do recebimento de recursos públicos para shows realizados por Vossa Excelência. E eu quero reforçar aqui, a nota do Ministério da Cultura, ministra, diz que houve uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República e que nessa consulta, né, houve aval para que Vossa Excelência pudesse performar nesses shows, nesses eventos. Ocorre que a Comissão de Ética da Presidência da República, ministra, é meramente opinativa. Não tem caráter vinculante, não tem o poder de blindar juridicamente ninguém. Vossa Excelência pode ser responsabilizada, inclusive há ação judicial, ação popular contra Vossa Excelência, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, na política, na Lei 1079. Então, o caráter opinativo da Comissão de Ética da Presidência da República de nada vale para a responsabilização do CTF de Vossa Excelência. Daí a necessidade de uma resposta que vá além do a Comissão da Presidência de Ética da Presidência deixou, porque ela não tem o poder de deixar ou não deixar. Ela opina e palpita para que você tome a atitude que ela considera juridicamente melhor para Vossa Excelência. Mas ela não tem o poder de blindá-la de ações judiciais e de responsabilização por isso. Um ponto, aliás, que eu esqueci de colocar sobre Lei Rouanet, foi emitido um ato normativo pelo Ministério comandado por Vossa Excelência, ordenando, orientando todos os eventos financiados por Lei Rouanet que passem um filme, que passem um vídeo sobre a Lei Rouanet. E esse vídeo contém Vossa Excelência como uma das protagonistas. Isso, ministra, quero questionar se não viola, ao menos um pouco, do parecer de Vossa Excelência, o princípio da impessoalidade previsto na nossa Constituição Federal. Exigir que todos os eventos financiados contenham a imagem de Vossa Excelência. E, por fim, questionar sobre essa criação dessa Netflix estatal, considerando já o traço que nós temos na IPC. Nós vamos ter mais dinheiro público jogado no lixo para o traço que a gente vai ter na nossa Netflix estatal do governo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Deputado Evair, Vossa Excelência tem 5 minutos. Não, mais 7 minutos. Senhora ministra, talvez a senhora, possivelmente, não tenha uma trajetória na vida pública. Naturalmente, não posso cobrar de Vossa Excelência o conhecimento de quem, naturalmente, já tem um caminho percorrido, de lições aprendidas. Dia a Sim, dia, eu queria esperar a resposta da ministra. Tá. possivelmente a senhora, ao ser convidada para assumir o Ministério da Cultura, imagina que a sua Não, beleza, vou ficar trajetória chamando. tenha Vou ficar com ele. mexido o coração de alegria, imaginado realizações. Toda a correria. Você tem que ver isso aí. Não, não, não. Obrigado até agora. Acho que tem uma honra maior para o brasileiro ser convidado a assumir o Ministério, talvez uma função até mais nova,
que efetivamente os ministérios, dentro da estrutura, assim como as secretarias, efetivamente não podem realizar coisa para as pessoas. Tive oportunidade, não de ser ministro, mas de ser um modesto secretário municipal de uma prefeitura e sei o quanto a gente pode realizar para as pessoas. Entre o legislativo, o executivo, é o secretário, é o ministro, efetivamente, que faz com que as coisas acontecem. Mas não vou tentar, não sei se por inocência, ou por não sei qual é o prazo que a senhora teve para aceitar esse convite, para falar sim a esse convite. Porque a senhora, todos nós, quando aceitamos um convite a participar de uma equipe, naturalmente, minimamente precisa de um tempo para se olhar com quem você vai trabalhar, qual é o histórico, qual é a índole dessas pessoas, para onde que nós estamos indo efetivamente, para que além de um sentimento de gratidão, de oportunidade, também possa ter um senso de responsabilidade. E a senhora aceitou essa função tão nobre, e essa atividade tão nobre, vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas de um governo que não tem um histórico saudável para tratar desse tema. Isso, eu imagino que a senhora deve ter tratado com quem a convidou, imagino que tenha sido um convite pessoal do presidente da República, que a ele tem essa responsabilidade. Imagino que ele tenha dado liberdade plena à senhora, autonomia plena, mas que a senhora tenha buscado informação e conhecimento do histórico, principalmente de idoneidade da casa da onde a senhora aceitou esse honroso convite. Não sei se a senhora teve a oportunidade de, ao longo da sua formação, dos seus estudos, da sua leitura, até por ser a personalidade que é, naturalmente, a senhora possivelmente tenha lido muito. Não sei se a senhora teve acesso a um livro chamado Manual dos Radicais. Se não leu esse livro, eu sugiro que a senhora leia esse livro. Esse livro é o manual inspirado e construído a partir de um estudo de como que Al Capone organizava o seu crime. Um estudante se aproximou do crime do Al Capone e estudou a estrutura. Foi ele o autor da palavra hoje usada muito no Brasil, mas chamado crime organizado. Esse senhor, esse estudioso muito inteligente, que muito bem conhecia de Lenin, Stalin, Gramsci, ele não era um marxista, mas embora conhecia muito Marx, ele não entrava nessa seara. Ele construiu a inteligência da ocupação de espaços estratégicos, de onde ele chamava, por ideologia política, que as minorias poderiam interferir nos resultados e, naturalmente, entrar no sistema. Uma vez que, pelos métodos transparentes pela frente, essas chamadas minorias tinham muita dificuldade de impetrar os seus interesses. E aí, é claro, impetrar as suas estratégias. Esse senhor foi o inspirador e ele construiu essa inteligência. Não foi ele que criou os sindicatos, mas essa inteligência da operação sindical, principalmente essa ligada aos chamados partidos de esquerda no mundo, não é especificamente no Brasil. Esse senhor, ele foi o grande mentor intelectual para a organização das Farc colombianas. Os movimentos revolucionários da América Central, todos foram inspirados no seu plano estratégico. No Brasil, esse senhor tem contribuições importantes para partidos políticos. Não sei se todo mundo que é filiado ao PT conhece a origem da concepção e do plano de se organizar esse partido político. Por coincidência, esse mesmo senhor tem 13 estratégias. No seu livro, no seu manual, ele apresenta 13 estratégias. É um número que é bem familiar para muitos nessa casa. Esse mesmo senhor, ele
a estrutura do Hamas e do Hezbollah se organizou também sobre a sua pirâmide de organização. E aí surge um elemento perigoso. Foi ele que construiu a inteligência, do que nós popularmente chamamos, e muita gente inocentemente até faz isso com inocência, das chamadas ONGs. Foi a inteligência construída por ele. Foi ele que construiu a chamada inteligência da criação de comitês nas mais variadas. Foi ele que construiu a inteligência do chamado balanço social. Esse senhor, inclusive, ele foi tese de mestrado de uma senhora chamada Hillary Clinton. Quando, no seu mestrado, ela estudando o seu livro... Por favor, presidente, eu gostaria de contar com a colaboração dos colegas, que eu os ouvi atentamente. Deputado, fala o nome que eu estou agoniado aqui. Eu não pego uma pessoa tão importante que eu não sei quem é. Isso mostra que o senhor é vítima de uma manipulação ideológica sem conhecer as origens. Está claro. Estou falando de Saul Alice. Que quem não estudou deveria ter estudado. Todos os movimentos conspiratórios, revolucionários. O Brasil já disse, as ONGs, esses comitês, criação de conselhos, balanço social. Esse senhor construiu a inteligência de pegar a palavra social, né, e embutir ela como uma verdade máxima, para ali fazer, na verdade, uma intromissão de conceitos para naturalmente fazer o enfrentamento daquilo que ele pensava ao seu contrário, porque naturalmente ele queria falar de Lenin, Stalin, Gramsci, Karl Marx, uma forma de embutir. E essa prática usada, e eu até respeito naturalmente quem não tinha conhecimento disso, porque eu já fui quase vítima disso, que como jovem eu fui lá, participei dos movimentos da minha comunidade. A minha igreja católica, por exemplo, aonde eu frequento, sou atuante, eu maior respeito por ela, e sou um seguidor fiel, foi contaminada. Talvez as pessoas não sabem, mas a tal da teologia da libertação, que é uma desgraça que veio para destruir a nossa igreja, e foi condenada pelo Papa João Paulo, também teve a sua organização pautada nisso. Quem é católico aqui deve saber o que é o refletido, o que é círculo bíblico, o que é trabalho pastoral, essas imundícies que foram embutidas para a introdução do nosso Estado. Digo isso porque talvez a senhora, imagino, não sei se tem conhecimento dessa estrutura, mas o governo que a senhora aceitou servir, ele segue esse mesmo princípio. E, naturalmente, nesse momento, contaminado por ações escrupulosas pelo STF. O Brasil está horrorizado, o mundo está horrorizado, quando o ministro do STF tem a esposa ou filho advogado, e ele tem atuações dentro da casa onde o ministro é autoridade suprema. Isso é normal. Isso se tornou normal. Nós vimos ontem, por exemplo, estou na minha exposição de motivos, o ministro Lewandowski, com a maior serenidade, achar normal que o seu filho, o ministro da Justiça, possa ter o escritório contratado para tratar dos lobistas, dos sindicatos e das associações que roubaram o INSS. Isso é normal para esse movimento ideológico. E a cultura, sabe? Eu sou de uma região, imagino que a senhora talvez não conheça a nossa região, talvez, não sei se a senhora já foi ao Espírito Santo, me permite, eu não sei se a senhora já foi lá, até como artista, honestamente eu não sei, eu não estou entrando nesse mestre. Se não foi, está convidada a ir ao Espírito Santo, mas não vá só na capital, por sinal belíssima, né, por certeza uma das capitais mais bonitas do nosso Brasil, uma das mais antigas do nosso Brasil. No final de semana realizamos uma das festas culturais religiosas mais bonitas do Brasil, que foi a festa em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Mais de 2 milhões de pessoas embelezaram as ruas da nossa capital. Mas eu sou do interior, eu sou rural, eu sou da roça, eu sou lá do mato. A minha região, uma região que foi colonizada nos últimos 200 anos, muita influência da cultura alemã, da cultura dos portugueses, dos luxemburgueses, dos polacos, dos pomeranos, vou falar detalhadamente daqui a pouco. E no ano passado, nós estamos comemorando ainda 150 anos da imigração italiana para o Brasil.
talvez de todas as culturas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de prosperidade, de infraestrutura, há de se reconhecer a importância que teve a cultura italiana no Brasil. Não sei os números parlamentares, mas eu tenho investimento de alguns milhões por ano em atividades culturais no nosso estado. Portanto, as minhas emendas todo ano têm valores consideráveis para atividades culturais. Portanto, imagino que a legitimidade para tratar desse tema. E aí a gente fica horrorizado quando a gente olha, por exemplo, o escândalo do Gilberto Gil, o escândalo envolvendo a entidade cultural do Amazonas, a senhora aceitando de boa fé mais de 600 mil reais para participar dessas atividades, e o Brasil sangrando. E a nossa verdadeira cultura de homens e mulheres que trabalham e produzem riqueza, infelizmente, muitas vezes abandonada. Muito obrigado. Bom, ainda teria a fala do deputado Júnior Amaral, mas não está presente. Então, consulto o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Bacelar, se quer usar a palavra nesse momento. 3 minutos. Bem rápido, senhora presidente, deputada Denise Pessoa, excelentíssima senhora ministra de Estado, Margarete Menezes, senhoras e senhores parlamentares, apenas 3 comentários bem rápidos. Primeiro, que eu acho que apoiar a cultura num país pobre é dar ao povo dignidade, identidade e oportunidade. A cultura alimenta a alma, a cultura gera emprego, a cultura fortalece a comunidade e a cultura ajuda, inclusive, a matar a fome. Por isso, a prioridade da cultura é bem-vinda. Segundo comentário rápido, é sobre a irresponsabilidade legislativa. É o Congresso que aprova o orçamento. É o Congresso quem deu, no ano passado, entre benefícios tributários e benefícios financeiros, 646 bilhões à iniciativa privada. 646 bilhões. 6% do PIB nacional. E quanto foi destinado à cultura, e quanto foi destinado ao Rio Grande do Sul, e quanto foi destinado às outras funções, somos nós. Finalmente dizer que a nossa comissão tem a atribuição de fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária e financeira do governo federal. Em outras palavras, essa comissão tem o compromisso de garantir que os recursos públicos sejam utilizados corretamente. Então, senhora ministra, quero parabenizar a intervenção de Vossa Excelência, a explanação de Vossa Excelência e dizer que, a meu ver, Vossa Excelência vem cumprindo com as atribuições de uma funcionária pública e de uma ministra de Estado, seja na reconstrução do Ministério, seja nas políticas de descentralização, seja nas políticas de diversidade num país de tamanho continental como é o Brasil, seja na implementação de marcos regulatórios. Obrigado pela presença de Vossa Excelência e com uma ressalva. Vossa Excelência atendeu ao nosso convite, ao convite da comissão, prontamente, mostrando o respeito que Vossa Excelência tem pela comissão e pelo Poder Legislativo. Obrigado. Bom, de acordo então com os procedimentos, a ministra Margarete tem o mesmo tempo utilizado até então, que é até 63 minutos para falar. Até, mas fique à vontade. Alô, então, agradeço as perguntas, as feitas aqui, né? E eu vou, então, começar respondendo por onde eu acho que me cabe, né? Da cultura, da arte. Eu tenho 38 anos de carreira e dentro desse exercício de cantar,
é uma coisa que eu trago desde a minha infância, e graças a Deus eu tive, naquele momento, na escola, uma ação de cultura, um grupo de teatro, que foi ali que me despertou, me orientou, me conscientizou, né, do meu talento, como trabalhar esse talento em função de uma profissão. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez não tivesse outra profissão mais longe. Mas também participei de grupo de coral da Congregação Mariana Boa Viagem, e fui assim desenvolvendo meu talento, meio de comunidade também, enfim, como todos, a grande maioria dos que vivem, sobrevivem e da arte e da cultura do Brasil. Quando eu recebi o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, uma das coisas que eu procurei saber, e a gente tem advogados para isso, a gente não faz isso de maneira... eu tenho escritório, enfim, e nós fizemos todas as consultas em relação a que regime eu estaria submetida como servidora no lugar de ministra da Cultura. Então, o regime que eu assumo no Ministério da Cultura é um regime de dedicação exclusiva, e sim, não é um regime de dedicação exclusiva, e sim um regime de tempo integral. No regime de tempo integral, não há proibição do servidor público exercer outras atividades fora do seu horário normal de trabalho. O fundamento legal está no artigo 117, da Lei 8.122/90, Lei dos Servidores Públicos. Cabe observar que várias pessoas de cargos públicos, inclusive do Poder Legislativo, também exercem livremente suas profissões fora dos seus horários normais de trabalho, a exemplo de médicos, professores, advogados, artistas, entre outros. Na questão dos shows que eu fui convidada para exercer, para realizar, desde o primeiro momento, como tenho colocado aqui, nós tivemos a consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, do qual não conheço ninguém. Usei como deve ser usado, como todos fazem. Eu acho que todo mundo que é convidado para um cargo desse. Consultei sobre os meus contratos que eu já havia teria que honrar os contratos. E desde aquele momento, o comitê deliberou sobre essa questão das verbas públicas, dizendo que não poderia ter nenhum tipo de verba federal nos contratos, o qual, nas outras oportunidades que eu quero também dizer que eu abri mão da maioria dos shows, da minha vida artística praticamente, o que eu fazia antes, eu venho fazendo muito menos. Em nenhum momento eu tenho usado o cargo de ministra para fazer shows, poderia estar fazendo muito mais, quer dizer, se eu tivesse esse tipo de comportamento. E nesse momento especial, quando eu recebi o convite para fazer parte desse carnaval desse ano, que é um carnaval o mais especial também, pelo fato de ter 40 anos da Axé Music, que é um movimento musical do qual eu faço parte há 38 anos, fizemos a consulta ao Comitê de Ética para saber em relação aos convites dessas prefeituras. A Prefeitura de Fortaleza já tem 8 vezes lá. E o que houve, a consulta teve a mesma resposta. E inclusive eu tenho aqui uma nota emitida pela própria comissão, dizendo que se não havendo nenhuma verba federal, então nessa eu tenho seguido esse regimento. Para mais assim uma informação maior ainda, porque eu também eu acho que é importante prestar esses esclarecimentos à nação brasileira. A CGU teve um pedido de investigação e colocou que não existe nenhum tipo de aderência, nenhum tipo de crime no que foi pesquisado, não existe nenhum tipo de verba federal. Então eu quero deixar isso claro aqui, porque eu não tenho nem tempo para ficar articulando, fazer coisas, chegar no lugar de estar no ministro de comunista da cultura e colocar a minha carreira, que é algo que eu zero muito nesses meus 38 anos de carreira, para chegar nesse lugar e ficar precisando utilizar o cargo de ministra para fazer shows. Eu não tenho isso, porque
Já faz parte da minha profissão. E também, não preciso, é claro que como artista, eu me sinto muito honrada quando recebo o convite. Já cantei em várias cidades desse país, ao longo desses 38 anos de carreira, fora do Brasil também. Eu tenho algumas premiações em relação ao meu trabalho e estou fazendo aqui com muita honra, defendendo o quê? Defendendo o direito de qualquer outro trabalhador da cultura que, se em algum momento venha a exercer esse cargo, tenha esse direito garantido, porque se você consulta uma comissão de ética da Presidência da República e recebe uma orientação e faz a coisa orientada por aquela orientação, é um direito do profissional. Eu estou aqui defendendo e por isso eu acho muito importante prestar esses esclarecimentos aqui à comissão, à Câmara dos Deputados, à sociedade brasileira. Eu me sinto muito, muito honrada de ser um profissional dessa área, de viver dela e de defender esse lugar. Eu acho muito natural que a gente possa prestar esses esclarecimentos e continuo à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação ao meu comportamento, com a minha carreira, e também, da mesma maneira, eu tenho me comportado como ministra da Cultura do Brasil, fazendo todo o trabalho, tudo que é possível dentro desse ministério. Nós queremos dizer também que dentro do ministério existem os órgãos de fiscalização que agem imediatamente quando existe qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de denúncia que chegue. Então, essas denúncias que houveram aqui, claro que estão sendo investigadas. Nós temos esse modo de agir. Outra coisa também são assim, as inverdades que muitas vezes matérias de jornais colocam. E mesmo com as explicações que nós que estamos lá nos demos, mas essas explicações não são colocadas. Não houveram conversas com a secretária Roberta, nem muito menos com o secretário executivo Márcio Tavares. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências. Na questão da minha ida a um dos lançamentos, que eu fui a vários lançamentos dos comitês de cultura, é uma maneira de estar lá, estar junto, e que não houve nenhum tipo nem sabia, a gente não toma nota de quem vai ser deputado ou se candidatar a alguma coisa, é livre do cidadão brasileiro se candidatar a alguma coisa no período. E não houve nenhum momento, nem sabia, na verdade eu só vim saber dessa pessoa, o nome desse senhor que o senhor colocou, que ele foi candidato e tal, quando teve esse negócio, porque a ministra esteve lá, mas eu quero dizer que em nenhum momento houve, como eu fui a outros comitês, também fui a esse lançamento, fazer uma aproximação com a comunidade cultural. A minha intenção é essa religação, a minha intenção é que a comunidade cultural brasileira entenda que o Ministério da Cultura voltou a se comunicar com essa comunidade, voltou a escutar o setor cultural brasileiro. A questão também da lei Rouanet, aquele valor que é colocado ali, não significa o valor que o Ministério da Cultura está deliberando. Significa o valor da quantidade de projetos que foram analisados. Olha o potencial. Na verdade, a leitura é o contrário, deputado. É a gente entender, olha o potencial de possibilidades, se houvesse, de investimento na cultura brasileira, para a gente injetar esse dinheiro da economia, e essa economia volta, porque para cada R$1 que se injeta em cultura, volta a R$1,60, R$1,70, dependendo da dimensão do evento. E para cada ação de cultura, ali, cada filme que a gente vê, que sobe aquele letras ali com o nome daquelas pessoas todas, cada um ali é uma família brasileira que está trabalhando. Para cada show, são famílias brasileiras que estão ali também recebendo a possibilidade de sobreviver. Na questão do Rio Grande do Sul, nós fomos lá socorrer o setor cultural do Rio Grande do Sul, que sempre prestou uma representatividade enorme na construção cultural desse país, e naquele momento atravessando um deserto. O governo federal investiu mais de 100 bilhões e 60 e tantos milhões foram de projeto, foram de uma Rouanet emergencial que nós recolhemos entre as empresas para serem captados e executados para socorrer o setor.
Porque assim, a gente falando aqui, assim, é muito... Eu me sinto uma pessoa, claro, que já com algum nível de benefícios da minha vida. Mas a gente está lá, naquele momento lá, então houve, naquele momento, todo o Ministério da Cultura se articulou, recolhendo água, recolhendo lençóis, fazendo articulação no Brasil inteiro, para recolher doações para o Rio Grande do Sul. Então, é um setor que emprega muita gente. Temos a primeira feira de livros do Brasil, é no Rio Grande do Sul. O cinema, o Festival de Gramado, maravilhoso, é no Rio Grande do Sul. Nós fizemos muitas ações lá socorrendo o setor cultural. É uma coisa que pode ser constatada. Então, eu quero dizer que é desse lugar que nós estamos buscando entregar tudo isso, esses 2 anos, apesar da desconfiança da minha competência, mas é bom ver o que o Ministério da Cultura entrega esses 2 anos. Um diálogo aberto, tem diálogo aberto com o setor, aberto a críticas também. É importante a gente saber receber críticas, entender quem que está criticando, o que está criticando, o que é possível reformular. Eu sou uma pessoa de campo aberto para essas coisas. E também quero dar aqui meu depoimento, né, que nunca eu, como elemento também da cultura, nunca antes, na história desse país, a gente viu tantas oportunidades para o setor cultural e artístico desse Brasil. Agradeço mais uma vez aos deputados e deputadas do Brasil que têm essa sensibilidade. A chegada da Lei Aldir Blanc é uma revolução e isso será constatado, já podem ser constatados nas cidades e nos estados brasileiros que estão usando, beneficiando os seus setores artísticos e culturais com essas leis. Então, é um momento novo, é um momento de construção. Nós queremos ter, sim, sempre, com o marco regulatório do fomento, mostrar que nós estamos dispostos a mostrar uma responsabilidade fiscal, sim, porque esse marco traz aderências melhores para fiscalização, administração e prestação de contas dos fazeres culturais do país. Temos, nesse momento, essa dimensão. Não é fácil a gente tentar fazer um trabalho assim, porque se nós não estamos construindo alguma coisa que só vai para prefeituras que estão ligadas, estão indo para todas as prefeituras e todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, porque assim, é uma lei, uma regulação que é fundo a fundo. É uma lei, é uma conquista do orçamento nacional. Está lá, foi votado e criado por essa Câmara de Deputados e Senadores brasileiros. Sabe? Então, é uma conquista. Agora, cabe a todos nós fazer essa implementação, cabe a todos nós auxiliar nessa fiscalização da Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, os órgãos fiscalizadores dos estados e municípios, além dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Cultura, tem responsabilidade em acompanhamento na execução para dar uma contrapartida para o povo brasileiro. É disso que nós estamos falando. Então, agradeço aqui a oportunidade das respostas e o Ministério da Cultura está à disposição para qualquer tipo de denúncia que houver. Nós acionamos imediatamente os órgãos de controle que estão dentro do Ministério da Cultura, acompanhando o Ministério da Cultura e do Poder Federal, do Poder Nacional. Eu venho da sociedade civil mesmo, sabe? Então, o meu compromisso nesse momento é com essa entrega que eu sei o quanto beneficia. E também não posso abrir mão da minha carreira. E quando eu sair daqui, eu quero voltar para lá. Eu amo o que eu faço. Muito obrigado. Obrigada, ministra. Nós vamos começar o primeiro bloco, né? Serão cinco manifestações. Primeiro, então, o deputado Luiz Lima. Obrigado. Presidente, eu peço para a senhora somar o tempo de liderança do Partido Novo. Mais 5 minutos, então. São 8 minutos. Presidente Denise, muito obrigado pela oportunidade. Servidora Maria Lúcia, eu tenho estima, admiração. Ministra Margarete Menezes, obrigado pela presença. Deputado Bacelar, presidente da Comissão de Fiscalização. Ministra Margarete Menezes, eu me chamo Luiz Lima, sou do Partido Novo do Rio de Janeiro. Agradeço a sua presença, parabéns pela sua história vitoriosa. Ministra, eu ocupei um cargo parecido com a senhora, de secretário nacional de esporte, no governo Temer.
E muitas das vezes quem põe em risco a nossa posição de secretário, de ministro, é o nosso próprio grupo político. A oposição dificilmente vai pôr a senhora em risco. Mas o grupo político da senhora, fomentando a necessidade da senhora assinar muita coisa, é o CPF da senhora. A senhora vai ficar de 5 a 6 anos ali sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União. Então, eu desejo muito discernimento para a senhora, muito sangue frio. Não caia aí na pressão do seu grupo político, porque tem muita gente, os deputados aqui, ninguém é ordenador de despesa, tá? A senhora é, ninguém. É muito mais fácil ser deputado do que ser ministro e secretário, é um risco enorme. Ministra, primeira pergunta, a Lei Rouanet, ela tem um percentual definido para cada ação, porque senão, assim como a Lei de Incentivo ao Esporte, né, são 2 pilares da educação, cultura e esporte, ela vira uma lei de incentivo ao entretenimento. A gente viu uma orquestra ali no Complexo da Maré. É claro que as ações da Lei Rouanet, existem ações boas, mas é muito mais interessante para uma grande empresa patrocinar o show da cantora Margareth, da Ivete, da Daniela Mercury, ou um evento, porque é uma renúncia fiscal, o retorno de marketing é muito mais rápido. Minha pergunta, há dentro da Lei Rouanet definido 30% para escolas de cultura, de música, de artes, 50% vai para os shows, porque muitas empresas nos anos 80 tinham seus departamentos de marketing. Você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, você pega uma cervejaria, e hoje essas empresas, elas possuem setores de uso da lei de incentivo, do esporte e da Lei Rouanet, porque é uma renúncia fiscal. Então, eu gostaria que o Ministério tenha essa preocupação. Por que a minha preocupação? Porque ações como essa diminuem a credibilidade, ministra Margareth, nós brasileiros. Por isso, tanta implicância com a Lei Rouanet. E aí eu venho para a minha segunda pergunta. O Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, conhecido como Janjapalooza, no dia 16 de novembro, durante o G20, foi noticiado aqui na revista Veja, no dia 11 de novembro, que artistas como Diogo Nogueira, Daniela Mercury, Seu Valença, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho, receberam um cachê simbólico de R$30 mil. Eu gostaria de saber se as empresas que apoiaram esse evento, que não teve arrecadação nenhuma de alimento, que foi um absurdo, se houve participação da Lei Rouanet nesse evento e por que os cachês ultrapassaram R$25 mil, que é o teto de apresentação individual de cada cantor. Eu faço essa comparação, ministra Margareth Menezes, porque todos nós lembramos do Live Aid em 1985, eu tinha 8 anos, mas foi Dire Straits, foi Queen, foi Elton John, foi Phil Collins, e ninguém cobrou cachê. Como é que os artistas brasileiros, e aí eu dou um puxão de orelha neles, se for verdade essa matéria da Veja, e aí até eu peço o esclarecimento da senhora, como é que artistas brasileiros têm coragem de cobrar cachê num evento em combate à fome? E agora eu vou à segunda parte, já mencionado aqui pelo deputado Jordi, pelo deputado Evair, em relação ao pedido aqui de esclarecimento do Partido Novo, com a lei de acesso à informação, em relação às suas apresentações, né? E eu de forma nenhuma eu vou condenar as suas apresentações se forem de fonte privada. Eu acho que a ministra é cantora, assim como se fosse professora ou qualquer outra profissão. Representação do Conselho de Ética. Mas há um conflito e o próprio Ministério da Cultura não consegue afirmar. Ministro, o próprio Ministério da Cultura afirmou em resposta a pedido do Partido Novo, com a lei de acesso à informação, que fizemos que, até o momento, não é possível saber se os recursos federais foram utilizados para financiar os carnavais estaduais de 2025, uma vez que repasses da Lei Paulo Gustavo Lierre de Blanc são geridos por estados e municípios. Diante disso, como a senhora pode afirmar com segurança que não houve pagamento dos seus shows com verbas federais, especialmente considerando que muitos entes locais utilizam essas leis como fonte de financiamento das festas de carnaval? E o Ministério da Cultura declarou que não possui informações sobre os valores pagos à senhora durante o Carnaval de 2025 e nem a origem dos recursos, por tratar-se de contratos privados ou firmados com entes subnacionais. Como a senhora concilia essa agenda, essa alegada ausência de controle de informação por parte do Ministério com as condicionantes impostas